Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Nesse início de ano a gente tem trazido bastante temas diferentes, justamente para que a gente possa refletir, seguindo aí o primeiro programa do primeiro sábado do ano, que foi o aprender a pensar, aprender a duvidar, aprender a questionar e não simplesmente engolir sem mastigar as notícias que chegam para a gente, e a maioria delas, infelizmente, desinformando ou mostrando só meia verdade, a que interessa para quem está passando essa notícia. Então, aprendendo a pensar, nós hoje estamos trazendo aqui pela primeira vez, primeira de muitas, espero, uma garota que acabou de terminar o seu curso de Direito, bacharel em Direito, e que abordou no seu tema de conclusão de curso um tema muito importante, muito interessante, e abordou à luz do direito justamente, que é o que nos interessa, porque é o instrumento que nós temos para coibir, para impedir, para prevenir que aconteçam essas coisas. O direito tem todo esse instrumental para não só reparar o dano quando ele já está causado, mas principalmente para prevenir. E é o tráfico internacional de pessoas. E aqui nós estamos trazendo a Camila Leijac, é isso? Assim que se fala seu nome? Isso mesmo. Ela é estrangeira, importada. Então, que vai nos explicar esse trabalho magnífico, esse tema tão importante que ela desenvolveu como bacharel de Direito. Boa tarde, Camila. Um prazer enorme em trazê-la aqui pela primeira vez. Vou aproveitar e trazer também os primos dela, que eu descobri, não sabia, que é o Rodrigo e o André, que são pessoas maravilhosas que vão estar nos próximos programas também. Meninos ativistas, fizeram trabalhos maravilhosos na pastoral e continuam agora como profissionais das respectivas áreas, trabalhando aí pelas pessoas, pelo meio ambiente, pela melhor qualidade de vida. E é isso que importa a gente trazer aqui nesse programa, que é um programa de jovens pensadores. Jovens não só de idade, ou até a idade não importa. Importa é a atitude. Jovem pensador é aquele que está sempre doido para aprender alguma coisa nova e também doido para compartilhar o que sabe. E não importa a idade que ele tenha. Camila, nossa jovem pensadora, jovem de idade e pensadora no sentido de criar pensamento próprio, duvidar, cutucar. Como é que é essa história do tráfico internacional de pessoas? Aliás, eu tenho umas perguntas aqui que eu vou fazer para ela, porque nós vamos fazer as perguntas logo no início do programa, ela vai responder nesse primeiro bloco, e no segundo bloco vai haver outras perguntas que ela também vai responder. E ela trouxe também algumas imagens que vão ser postas à medida que ela vai respondendo as perguntas. Então, Camila. Rosilma, primeiro, antes eu gostaria de agradecer poder estar aqui, assim, em 2 últimos anos em que tudo teve que ser remoto, né? A apresentação do meu artigo foi remoto, foi através da videoconferência. É a primeira vez que você vai falar dele presencialmente? Sim. Olha só! E eu fico muito feliz de poder estar aqui presencialmente com você, que isso a conversa presencial ela não tem como ser substituída, né? É verdade. Então, inicialmente eu gostaria de falar isso, e eu queria só abrir um pouquinho do porquê que eu quis abordar esse tema. Eu achei tão importante, no meu primeiro artigo, relatar alguma coisa que seja uma utilidade pública. Muitas pessoas em seus primeiros artigos, elas prezam por fazer uma provocação. Eu quis fazer uma utilidade pública. Foi o que eu busquei. Então, eu sempre tive uma família que é do exterior, parte da família da minha mãe mora no exterior, e então eu sempre fui muito bem informada dos crimes e perigos que tinha, né? Os perigos que você corre em aeroportos, mensagens que você pode receber através de redes sociais e tudo isso que pode vir junto. Então, eu quis
trazer um pouco disso para as pessoas que não tiveram esse tipo de informação e que correm esse perigo hoje em dia. Beleza, querida, parabéns, é isso mesmo, compartilhar conhecimento com uma jovem pensadora. Então, as perguntas desse primeiro bloco, Camila, serão as seguintes. Primeiro, quais os métodos de tráfico, quais os métodos mais comuns de tráfico de pessoas? Segunda pergunta, aí você aproveita e responde de uma vez só. Quais são as rotas de tráfico que existem ao redor do mundo? Qual é o perfil das vítimas que esse crime, com quem principalmente acontece? E como, olha que coisa importante, como identificar um possível aliciador? Ela vai responder essas 4 perguntas no primeiro bloco e no segundo bloco nós temos mais perguntas para fazer para ela. Camila, o tempo é seu. Obrigada. Talvez durante o caminho eu precise que você me refresque as perguntas, mas vamos começar. Os principais métodos de tráfico utilizados pelos aliciadores, eles estão tanto na forma presencial quanto virtual. Hoje em dia a gente tem uma quantia enorme de crimes virtuais que existem. Você tem estelionato virtual. Hoje em dia a gente tem que acontece demasiadamente o golpe do amor. O golpe do amor, muitas pessoas não conhecem, é um crime que pessoas, através de um perfil falso, que hoje em dia na internet se chama o catfish, essas pessoas, eles fingem ser um militar americano, já recebi muita pedido de amizade. Muitas pessoas, nenhum militar amigo, americano assim, ó. Nenhum amigo em comum, nada, não tem nada. Você entra no perfil, não tem nada. John Smith, Patrick Stewart, uns nomes assim, e aquela cara de militar às vezes. E muitas pessoas caem nisso. E esses perfis, eles têm textos prontos, porque é uma máfia muito complexa, é uma máfia que tem diversos funcionários, porque funciona como uma empresa. Sim. Você tem a pessoa que procura perfis, você tem a pessoa que alicia, e tanto nisso quanto no tráfico de pessoas. E esses perfis, eles criam histórias, né? Criam relacionamentos e começam a convencer a pessoa a mandar dinheiro para eles por motivos como um suposto presente que tenha sido enviado, alguma coisa, um dinheiro que essa pessoa está precisando, como meu filho está precisando de uma cirurgia de emergência, uma coisa assim. E nessa mesma onda de crime organizado, existe o tráfico de pessoas, de forma virtual, onde você tem... Como o tráfico de pessoas ele é um crime de muitas etapas, ele é um crime que depende de muitos funcionários. Você tem uma parte de contabilidade, uma parte de aliciamento, uma parte de transporte. Você tem tudo isso dentro dessa organização criminosa. E eles são especialistas em identificar quem são as pessoas vulneráveis a isso. E dessa forma eles entram em contato com as vítimas, criam um relacionamento amoroso, amistoso ou até de trabalho, uma relação de trabalho. Agora com o problema do Covid nos últimos 2 anos, nós tivemos o auxílio da internet, do mundo digital para muitas coisas, para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, mas o crime organizado possui uma capacidade de adaptação muito grande. Então, eles utilizaram da necessidade que as pessoas desenvolveram. Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas ficaram sem ter o que comer em casa e começaram a ir atrás dessas pessoas online, identificar as pessoas que estivessem mais vulneráveis para poder se aproveitar desse momento de fragilidade para que eles apresentassem uma oportunidade de emprego no exterior. Hoje em dia, muitos no Brasil têm o sonho de sair do Brasil. Então, muito se aproveita desse sonho, assim. Mas muitas vezes, a grande maioria delas, 99%, é um aliciador tentando levar uma pessoa. Outra forma, além da virtual, a presencial, muito se usa também as redes sociais, porque muitas pessoas postam as suas rotinas no Instagram, no Facebook. Verdade. Foto do filho com o uniforme da escola, estou levando o meu filho para a escola. Tudo isso é muito perigoso, porque os aliciadores, os criminosos, eles estão vendo a sua rotina, eles sabem em que momento o seu filho vai estar mais vulnerável. E quando você está viajando em qualquer lugar, ou até mesmo na sua cidade, você pode estar lá tirando uma foto, colocando lá, estou
A pessoa viaja para o Egito, estou nas pirâmides do Egito e posta uma foto imediatamente. Isso é muito perigoso, porque todo mundo sabe onde você está. Então, isso é muito arriscado. Então, quando ocorre essa intersecção de onde a pessoa está, o aliciador ele vai lá, ele vai raptar a pessoa ou o filho dela para a finalidade que ele está procurando. Essas são as principais formas que acontecem hoje em dia. E as rotas? Como é que essas rotas de tráfico? As rotas, elas geralmente partem dos países que a gente chama de terceiro mundo, como o Brasil, a América Latina em geral, alguns países asiáticos como as Filipinas e etc. E eles se direcionam às capitais comerciais. Por exemplo, na imagem que eu trouxe, uma coisa que eu utilizei muito durante a apresentação do meu artigo e o tempo que eu estive fazendo ele, eu utilizei muito um documento da ONU que foi publicado em 2020. Eu tive que fazer o trabalho inteiro de tradução, porque ao momento ainda não tinha a tradução dele para português, então eu tive que fazer sozinha. Mas nele eu peguei essa imagem das rotas de tráfico. No mapa vocês podem ver as setas que partem da América do Sul, da América Central, direcionadas ao leste europeu, Europa Central, América do Norte, Oriente Médio. Todos esses países que são de terceiro mundo são vítimas porque são pessoas mais vulneráveis economicamente do que os países de primeiro mundo, como a Alemanha, Suíça, Estados Unidos e etc. E já pegando a terceira pergunta, que é o perfil, né? O perfil das pessoas, já mais ou menos falou, né? Sim. Vulnerabilidade, inclusive emocional, né, Camila? Exatamente. Isso é o principal. A vulnerabilidade emocional é o que mais tem atingido hoje em dia. Como eu falei dos métodos, o método que mais se usa hoje em dia é o virtual, através de aliciamento, não é nem através de rapto e sequestro. Ainda mais nessa época aí que todo mundo ficou trancado em casa. Carente, ocioso. Precisando de atenção de alguém. Sim. Aí ficou fácil. Foi dessa forma. Então, pessoas que estão vulneráveis no geral. A vítima, muito se acreditava antigamente que a vítima do tráfico, ela fosse sempre uma mulher jovem. Porque antigamente acreditava-se que o tráfico, ele era só para exploração sexual. Mas existem outras finalidades que eu vou abordar em breve. Mas dentro desse segmento, a gente tem todas essas pessoas vulneráveis. Você tem homens, mulheres, crianças, meninos e meninas, pessoas mais velhas, porque mesmo para exploração sexual, as pessoas, esses crimes organizados, eles procuram pessoas de todos os biotipos. As pessoas podem achar que não se encaixam em algum tipo de perfil, de padrão estético imposto pela sociedade, mas isso é mentira. Cada país tem um padrão estético. E dentro do país, cada pessoa tem um padrão estético também. Exatamente. Então, principalmente quando você está procurando, essas pessoas que estão procurando exploração sexual, eles estão procurando, às vezes, perfis muito específicos de pessoas, né, físicos. E como se identifica um aliciador? É muito importante, quando essas pessoas estão online, conversando com alguém, você tem que, por exemplo, assim, uma coisa muito, muito legal hoje em dia da tecnologia é você poder pesquisar por imagem. Você pegar a foto daquele aliciador e jogar no pesquisador assim, que ele vai te mostrar se aquele perfil já foi utilizado, você consegue ver se aquela foto já foi utilizada por outra pessoa ou não. E você jogar o nome dessa pessoa. Eu formada em Direito, uma coisa que eu conheço muito é jogar o nome das pessoas no Jus Brasil e saber. No exterior existe um equivalente ao Jus Brasil. Então você pode colocar o nome daquela pessoa, saber se ela é uma pessoa real. Hoje em dia todas as suas informações estão na internet. É verdade. Então é fácil você identificar quem é aquela pessoa. Se ela é um possível aliciador, você tem que prestar muita atenção nas perguntas que são feitas. Por exemplo, perguntas que devem ter muita atenção são: qual é o seu tipo sanguíneo? Você fuma? Você tem alguma doença sexualmente transmissível? Você tem algum problema no rim? Isso são perguntas muito comuns por aliciadores. E às vezes uma pessoa que está inebriada pela paixão, ela não percebe, ela vai achar que aquilo é um cuidado. Nossa, ele está tão preocupado. Nunca ninguém prestou atenção em mim, agora eu estou recebendo tanta atenção daquela pessoa. Nossa, ninguém nunca perguntou meu tipo sanguíneo, né? Não. Camila, vamos fazer um rápido intervalo, claro, porque nós vamos fazer mais perguntas para você. Não saia daí, porque o tema é muito importante. Voltamos já já.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora, Camila, mais perguntas para você. Como se proteger desse tipo de crime? A quem recorrer em caso de suspeita ou caso consumado? Você disse que, além do interesse sexual, há outras finalidades. Fala para mim quais são. E casos famosos. Tem muito famoso que também entra nisso? Como é que é essa história? Pode acreditar. Então, retornando a como se proteger contra esse tipo de crime, o que eu acho mais importante hoje em dia é blindar suas redes sociais. Não poste as coisas que você está fazendo no momento em que você está fazendo. É extremamente perigoso você colocar a sua rotina nas redes sociais e deixar isso público. As pessoas, você não sabe quantas pessoas mal intencionadas tem ali. Muitas vezes um aliciador, um traficante pode ser sua amiga. Às vezes as pessoas são aliciadas pelos próprios amigos que estão recebendo por aquilo. Até onde você confia nas pessoas que você conhece, né? Às vezes você pode, é uma blogueira que eu já vi vários vídeos dela e do nada ela me mandou uma mensagem que, nossa, eu tenho um emprego para você. Não, é para você e você pode trazer o seu filho. É extremamente perigoso quando é mencionado o filho também, porque as crianças também são utilizadas para isso. Então, blindar as redes sociais, não estar vulnerável emocionalmente, que é onde mais se atinge isso, né? Que as pessoas, no meio da necessidade afetiva ou financeira, elas vão procurar alguma coisa no exterior, né? E me diga uma coisa, Camila, e tomar também bastante cuidado com quem aceita de amizade, com né? Certeza, com certeza. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu te falei, né, que aparece John Smith militar adoidado lá, uns bonitão, né? Eu tenho um programa de televisão, então, na minha situação, é mais difícil, é mais perigoso, sim, porque o meu perfil é público. Sim. Né? Até o meu celular eu divulgo, só que é o seguinte, o meu celular eu não atendo telefone. Sim. Eu só zap, meu celular é só zap, porque é profissionalmente, aliás, o meu perfil é profissional, né? Eventualmente põe uma foto de Natal, depois que passou o Natal, o Ano Novo, isso até para explicar para o telespectador. Não é que você não possa postar nada, mas não posta, como você falou, online, porque aí você está dizendo que você está ali. Sim. Se você já tem um relacionamento com uma pessoa e que ela já sabe, já está conversando com você, já é seu amigo. Outra coisa também importante, ser muito sensível e bloquear alguma pessoa que tem um comportamento estranho. Com certeza, receber um raid de um estrangeiro é muito perigoso. Já recebi um monte, vai ficar o raid lá, nunca respondi. Exatamente. Outras coisas muito importantes para se proteger é não fazer essas coisas escondido. Muitas pessoas fazem isso de forma escondida, conversando com pessoas do exterior, achando que estão com um namorado e não contam para a família. Você não... Isso. As pessoas fazem muito hoje em dia de não contar para a família, né, com quem elas conversam online. Isso é muito perigoso. A gente estava falando dos casos. Uma das minhas grandes inspirações para começar esse artigo foi um canal no YouTube chamado Sobrevivendo na Turquia, de uma moça chamada Dani Bogioni, que ela mora na Turquia e ela relata vários casos que as pessoas escrevem para ela. E tudo isso você vê a frequência com que isso acontece. Então e a maioria das pessoas que caem nisso, que vão lá para fora, são pessoas que não avisaram que estavam saindo do país. Imagina, teve uma moça que ela... Aquela espécie de fuga de casa. Brigou com os pais, exato, meus pais são chatos, controladores, quer saber, vou viver minha vida, tenho 18 anos. Sim, pessoas maiores de idade, né? Teve uma moça que viajou para a Inglaterra, estava conversando há um ano com um rapaz, que o sonho dela era conhecer a Inglaterra. E ela conheceu
conheceu esse rapaz, ele falou, vou realizar o seu sonho de ir para a Inglaterra e vou pagar sua passagem para você vir para cá. A moça foi para a Inglaterra, só que a Inglaterra é um país cujo aeroporto tem uma segurança absurda. Quem já esteve lá sabe que o aeroporto de Heathrow é gigantesco e a segurança é enorme. Então, essa moça, quando ela chegou lá, eles perguntaram de onde você é, o que você está fazendo aqui. Ela falou, eu vim ver meu namorado. Aí eles, seu namorado? Você conhece ele pessoalmente? Aí ela, não, deixa eu ver o WhatsApp, conversa com ele. E ele foi ver, eles foram ver a conversa e falaram, esse rapaz aqui, ele é procurado pela Interpol. Aí foram olhar o número do passaporte dela, ela estava com direção, o próximo voo dela era para Amsterdã, a capital do tráfico sexual, praticamente. Então, você vê como... E ela não avisou para ninguém que ela tinha ido. É um perigo. Foi salva pela polícia inglesa. Foi salva pela polícia inglesa, porque foi quem perguntou, quem questionou ela. A polícia inglesa salvou ela dela mesma. Salvou. E me diga uma coisa, e você disse que há outras finalidades além da sexual. Quais seriam? Existem várias, a gente não sabe, a gente só pensa que é a sexual, mas existem várias. Existe uma coisa que eu fiquei abismada quando eu descobri, que são crianças terroristas. Crianças que são utilizadas por organizações terroristas para crime, para utilizar armas, bombas. É muito grande. Existe uma coisa que muitas pessoas não conhecem, que é a escravidão doméstica, né? A gente no Código Penal, no artigo 149A, nas suas alíneas, a gente fala sobre a redução à condição análoga à escravidão, que é quando você faz uma pessoa trabalhar para você de forma... Condição análoga a escravo, perfeito. Aqui no Brasil tá cheio, de vez em quando descobre uma, que tá 40 anos trabalhando de graça para casa. Mas exato. Ela era da família. Exato, que nem hoje em dia a gente pensa que essas... organizações criminosas são muito grandes, mas muitas vezes um aliciador ele pode ser uma pessoa sozinha, uma pessoa física, que está procurando uma pessoa para trabalhar como cuidadora de idosos ou como uma empregada doméstica. Se é se a pessoa ela recebe uma proposta como um trabalho, como empregada doméstica, ok, ela está por dentro daquilo. Uma coisa totalmente correta. Só que a partir do momento em que a pessoa está sendo aliciada como esposa para trabalhar como empregada doméstica obrigada, sofrendo agressões... Não, o problema é a liberdade, né, Camila? Porque, por exemplo, quando você está na sua terra, pode acontecer. Sim. Agora, você vai para uma terra que você não conhece ninguém e, segundo consta, também há aquela história do confisco do passaporte, Sim. né? Então, chega na terra estrangeira, confisca o passaporte, acabou. Você não pode ir para lugar nenhum. Sim. Quer dizer, então você... ficou prisioneira, realmente. O grande problema é a perda da liberdade, porque você, por exemplo, ficar num lugar porque você quer e que pode ir embora a qualquer momento é uma coisa, mas você ser vítima de uma própria situação que você não soube identificar e não pediu socorro, e quando acontece, a quem recorrer? Em casos de violência contra a mulher, tem que se contactar o 180, que é violência à mulher, ou violência contra a criança, o número 100. Agora, às vezes, a mulher está numa situação que ela não consegue ter acesso ao celular. Tem agora uns códigos, né? Fazer um X na mão, sei lá. Sim, hoje em dia acontece bastante. Porque, às vezes, por exemplo, ela está na casa dela e não consegue ligar para... Outro dia eu vi na reportagem que a moça ligou para a polícia dizendo que queria marcar o cabelo. Sim. Eu quero marcar um cabelo, eu preciso cortar meu cabelo, o cabeleireiro está aí? Aí o polícia do outro lado, você está sofrendo violência doméstica? Lá? Sim, é isso mesmo, é esse moço mesmo, como é o nome dele? Marcos, né? O que corta o cabelo? Uhum. É esse mesmo, eu preciso urgente, meu cabelo está muito feio. Sim. Aí daqui a pouco chegou o pessoal lá na porta pra prender o cara. Eu vi um episódio de uma série que falava, a menina estava pedindo pizza, ela pedia pizza, eles falavam, a pizza está muito quente, né? Essa pessoa estava muito esquentada, né? Aí eles falavam, sim, quero muito quente, uma coisa dessa forma. E o aliciador do lado. Então. O abusador. Quer dizer que então, além dos telefones, tem também... Sim. Pedir ajuda a vizinhos, quando você tiver oportunidade, gritar pela janela.
Aí grita, aí o cara descobre, né? Sim, não dá. Mas não, é eu digo na complicado. ausência, às vezes, porque muitas vezes o aliciador tem que sair da casa, não tem como ele estar sempre lá. Mas às vezes essas pessoas, elas são capazes Sim. de causar um terror tão grande na pessoa que ela fica, o cara sai de casa e volta e a pessoa está paralisada no mesmo lugar, não consegue nem sair do sofá. Aliás, recentemente agora, aqui na Baixada Santista, a mulher bateu boca com o marido e sumiu. A família estava toda preocupada. Desapareceu a mulher no dia da discussão. Aí os parentes falaram para a polícia que desconfiavam do marido. Chegaram lá, no quintal da casa tinha uma construção lá recente, foram lá, o corpo da mulher estava lá. A mulher sofre, né, Camila? Sim. Camila, você precisa voltar mais vezes para a gente conversar mais sobre esse assunto, que esse assunto é muito importante, violência contra a mulher. Você também, outro dia que nós estivemos juntas lá no lançamento do livro lá da Matrioska, você me falou da ideia de uma cartilha da Constituição. Estou interessada. Inclusive já até conversei com a Matrioska sobre isso, porque a gente vai fazer uma publicação sobre direito para criança. Sim. E eu pretendo incluir você nessa conversa. Vai ser porque uma honra. Achei muito interessante a cartilha da Constituição. Volte sempre, o programa é seu. Sempre que você tiver alguma novidade, alguma coisa que queira falar para os nossos telespectadores, o programa está às suas ordens, Camila. Muito obrigada, vou ficar muito feliz em retornar. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que às 17 horas também passa na TV com Brasil e também pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora em 2 canais. O Jovens Pensadores, onde pomos todos os programas que passam na TV com Santos e na TV com Brasil, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde comentamos as notícias à luz do direito. Até o próximo sábado, se Deus quiser.